Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E acabou o clássico aí, né, do majestoso entre Corinthians e São Paulo, né, na verdade São Paulo e Corinthians, porque o jogo foi lá no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E assim, galera, foi um bom jogo, né? É um jogo mais ou menos como a gente imaginava que iria ser, as duas equipes se equilibrando bastante em campo, né? Ora o Corinthians melhorava um pouco, ora o São Paulo melhorava um pouco. Então foi um jogo bem equilibrado dentro da proposta que as duas equipes trouxeram. O São Paulo ele veio com algumas modificações, né? Um time mais misto, um time mais alternativo. Afinal, tem o Flamengo no meio da semana pela Copa do Brasil. E o Corinthians ele já veio com, né, a sua formação ali original, né? Já veio ali com a sua formação força máxima ali, né? Yuri Alberto, Roger Guedes, Balbuena, enfim, todos os seus principais jogadores do elenco. Mesmo tendo compromisso no meio da semana, o Vitor Pereira decidiu fazer uma escalação projetar aí o seu time principal, né, de modo geral aí, para jogar. E o jogo, cara, ele começou com, eu acho que o Corinthians propondo mais, tendo uma postura mais propositiva até mesmo que o São Paulo, que jogava em casa. O Corinthians ele conseguia fazer uma dinâmica ali no meio do campo para a linha defensiva do São Paulo, de maneira bastante efetiva, né? E sendo ali um pouco rápido nos seus contra-ataques, um pouco mais intenso ofensivamente, embora não chegasse muito, né? Sempre acabava ali sendo caindo nos defensores do São Paulo, nos marcadores do São Paulo, mas o Corinthians eu acho que tinha uma dinâmica centro-ofensiva melhor que o São Paulo, pelo menos aparentava funcionar um pouco melhor no início do jogo. O São Paulo sempre caía ali na marcação mais central do Corinthians, né, uma marcação mais dura, né, umas linhas mais defensivas ali em cima do Corinthians e não conseguia fazer muita coisa. Então eu acho que ele nos primeiros... Cara, eu acho que no primeiro um quarto de jogo ali, né, do primeiro tempo, eu acho que o Corinthians acabou mantendo ali uma certa vantagem, mantinha uma marcação muito boa, né, mesmo quando o São Paulo subia suas linhas, o Corinthians conseguia neutralizar e o Corinthians fazia contra-ataques ali com uma maior velocidade, uma maior intensidade frente ao São Paulo. Até que num desses, né, numa troca de bola ali, acontece o chute de fora da área, um belíssimo chute, né, do Yuri Alberto, e aí rola aquela, né, aquela deslizada, cara. Aquela deslizada do Yuri Alberto. Deslizada. Né? E 1-0 do Corinthians, né? Um golaço, inclusive, né, do Yuri Alberto. Pegou muito bem na bola, cara. Foi uma pintura, um baita gol do Yuri Alberto. E aí, o São Paulo mudou a postura dele. O São Paulo subiu as suas linhas, né? E mostrou mais força ofensiva, querendo uma resposta contra o Corinthians. E aí, depois desse gol do Yuri Alberto, o time do seu aspecto ofensivo do Corinthians ficou um pouco apagado. E aí o São Paulo começou a jogar mais no seu campo de ataque, né? Ou seja, campo defensivo do Corinthians, e aí se projetando em profundidade em algumas jogadas ali para tentar incomodar o Corinthians. Já começou a propor mais o jogo, já começou a dificultar mais ainda a marcação e a arrancada do Corinthians. Tanto que no primeiro tempo, basicamente as oportunidades que o Corinthians teve no jogo foi uma com o Roger Guedes e foi o gol do Yuri Alberto, né? Foi basicamente aí duas finalizações. Então o que parecia o jogo pender mais por digamos assim, controle, né, e hegemonia do Corinthians, acabou sendo retraído com o gol. E aí o São Paulo sobe suas linhas, o Corinthians abaixa elas e o São Paulo vai atrás do gol e acha, né? Não um gol diretamente vindo ali de uma jogada direta, mas um gol indireto vindo de um pênalti, né? Que o Gil adora cometer pênalti, né? Sempre, né? Sempre quando tiver alguma coisa é o Gil, cara. Tipo assim, o Gil está pro Luan, assim como o Luan está pro Gil, né, no Palmeiras, porque sempre quando tem lance de pênalti, você pode ter certeza que vai ter o Gil, né? O Gil foi lá praticamente abraçando o adversário, ele começou fora da área, né? Chegou dentro da área. E aí não teve outro jeito, né? Passou por revisão de VAR, passou por revisão também do impedimento, né? Olha só, seguindo o protocolo de maneira correta agora, inédito isso. E o Águia tá procurando alguém aqui. Estarei o helicóptero passando. E aí o São Paulo converte, né? Um chute ali no meio, né? Um chute no centro, né? Bem frio, né? Do jogador, né? O Cássio é grande, né? Então é um goleiro que intimida, mas um chute no centro tranquilo ali do jogador de São Paulo, bastante frio, né? Cássio para um lado, bola no centro, gol do São Paulo, 1-1, tudo ficou igual novamente. E aí no seu segundo tempo, né?
A gente tem aí, no segundo tempo foi mais ou menos a mesma coisa, né? O Corinthians no começo do segundo tempo parecia propor mais o jogo de maneira mais ofensiva. Teve um lance lá, né, com o Roger Guedes de perigo, né? Foi um chute meio cruzado, diagonal, né? Passou do goleiro e aí o Yuri acabou não chegando a tempo. O São Paulo também teve um lance ali, né, um chute no travessão ali, né, perto do começo da grande área ali, um chute no travessão do Cássio, numa boa chegada ali, foi o chute com o Éder, né, foi isso. Mas foi isso, né, pô, o jogo truncado novamente, um jogo de bastante marcação, de bastante intermediário, né, com algumas oportunidades aqui e ali. Lógico que a gente teve ali participações muito boas do Yuri Alberto, né, eu acho que o Yuri Alberto foi um dos melhores jogadores em campo, né, se movimentou muito bem, se posicionou muito bem, fez o gol, teve chutes de perigo. É um jogador que, pô, tem as suas características individuais bem acima, né? O Roger Guedes no primeiro tempo apareceu um pouco apagado, mas no segundo tempo ele melhora um pouco sua participação, né? Eu acho que ele começa a trazer assistências melhores pro Yuri, eu acho que ele começa a ter contra-ataques em retomadas em maior velocidade. Bem, eu acho que de modo geral o Corinthians foi mais propositivo, né? Depois que entra o Renato Augusto ainda, o time melhora, se mantém mais no campo do São Paulo, perde bastante oportunidade. No modo geral, o Corinthians acaba sendo mais propositivo no segundo tempo e acaba até merecendo o gol ali. Mas termina tudo igual. Então é isso daí, pessoal. Até mais, aquele abraço. Valeu. Daqui a pouco tem Flamengo.